Criar uma página do aplicativo para o componente cartão da bicicleta. Crie um projeto SFDX no Visual Studio Code. Antes de a gente criar o nosso projeto no VS Code, a gente precisa entrar aqui na nossa org. A gente pode entrar em configuração e aqui a gente vai digitar usuários. Bom, por que eu vim aqui para essa tela? Como a gente está numa org de Trailhead, por padrão, o seu usuário que você loga na sua org, ele não tem uma senha, digamos assim. Então você precisa, se você já fez isso, então você pode ignorar. Se não, você vai selecionar a caixinha do seu usuário no qual você está usando no Trailhead. Para você ver, é só você olhar aqui o nome do usuário, bater aqui, né? Só tem um aqui. E aí, depois disso, você pode clicar em redefinir senha. Vai chegar um link no seu e-mail, você clica, cria uma senha normalmente e beleza, só isso para fazer, tá? Bom, a gente pode voltar aqui, a gente pode abrir agora o nosso VS Code e aqui agora a gente vai criar o projeto e autenticar, criar o componente e jogar lá no Salesforce. Se você não tem o VS Code ou se você não tem as extensões necessárias para a gente conectar o Salesforce com o VS Code, a gente tem um vídeo aqui também como que a gente configura somente o VS Code para o Salesforce. Então, se você não tem nada configurado, vê lá, é bem rápido e depois volta para cá. Bom, aqui com o VS Code aberto, a gente vai clicar em Ctrl Shift P e escrever Create Project. E aí vai aparecer a opção Criar Projeto com Manifesto. Já vou explicar o porquê, mas vamos selecionar essa opção. Pode ser que ele demore um pouco, porque ele está carregando as extensões, caso você acabou de abrir o VS Code. Então é normal que ele demore um pouco, tá? Se você já tiver com ele aberto, ele vai ser mais rápido. A gente pode selecionar a opção Standard, que é o padrão, tá? E aqui a gente precisa colocar o nome do componente. Lá na trilha, ele pede pra gente colocar Bike Card. Se eu sair dessa tela, ele vai fechar, vou ter que digitar de novo o comando. Então a gente pode colocar aqui Bike Card e ele vai pedir para você armazenar esse projeto em algum lugar. Onde eu coloco? Eu tenho uma pasta chamada orgs e toda a minha org que eu tenho do Salesforce eu coloco dentro dessa pasta aqui, tá? Você pode fazer da maneira como você quiser. Então vou fazer isso, dar um create project. Bom, ele carregou o nosso projeto. Se a gente abrir algumas pastas aqui, o principal é essa daqui, que é o Force App Main Default, tá? Você pode ver que tem as classes, mas não tem nada, e os componentes aqui que também não tem nada, porque a gente nem autenticou a nossa org aqui no VS Code. A gente vai fazer isso agora. Bom, para autenticar, a gente pode digitar o comando Ctrl Shift P e aí você vai escrever out, tá? E vai ter aqui, autorizar uma org. Você pode selecionar essa opção. Bom, ele vai aparecer algumas opções aqui, tá? Qual que a gente vai selecionar? A gente tem opções de produção e sandbox, só para você entender. Quando a gente está trabalhando em algum projeto, em algum cliente, a gente desenvolve tanto a parte funcional quanto a parte de código em ambiente sandbox. Em produção, a gente não consegue nem escrever código, tá? Em ambiente real de projeto, beleza? Então, geralmente a gente vai criar org sandbox. Mas no Trailhead, o tipo da org é produção. Então, quando você está fazendo o Trailhead, você seleciona a opção de produção. E aqui ele pede um nome, porque assim, por detrás ele roda alguns comandos, então um nome basicamente identificador. A gente pode colocar Bike Card aqui também. E pode dar um Enter e ele vai começar ele vai abrir uma página para você se autenticar. Então aqui a gente vai basicamente se autenticar com o nosso usuário do Trailhead. Por isso que eu pedi para vocês redefinir uma senha, criar uma senha, tá? Então aqui com a tela de usuários aberto, você pode selecionar o nome do seu usuário, o meu é esse aqui, e aí a senha é o que vocês criaram quando vocês redefiniram, tá? Bom, a autenticação foi feita com sucesso. Se a gente abrir aqui o VS Code, ele vai estar aqui. A autorização na sua org também foi feita com sucesso. Então, muito bem, a gente autorizou o nosso VS Code a mandar e baixar arquivos do Salesforce, da nossa org. Só que se eu clicar aqui, por exemplo, em classes, vai estar vazio. O que a gente tem que fazer? Por isso que eu pedi para você criar um projeto com manifesto. Esse metadado, a gente consegue baixar várias coisas que estão lá no Salesforce para dentro do nosso VS Code, né? Coisas referentes a código. Como que eu baixo? Eu abro a pasta manifest, abro o arquivo XML, dentro dele eu clico com o botão direito e vem na opção de retrieve. Então você pode ver que essa classes aqui, essa pasta está vazia. Você vai ver agora que ela vai se preencher com algumas classes que estão lá no meu Trailhead, na minha org. Baixou, entendeu? Bom, se você viu algumas trilhas, você pode estar começando a reconhecer algumas classes que a gente fez. Bom, muito bem. E agora ele pede para a gente criar um componente. Então vamos voltar aqui para a nossa org. Ele pede para a gente criar um componente chamado Bike Card. Onde? Pode ver que tem uma outra pastinha aqui chamada LWC. Vai clicar com o botão em cima dela, Create Lightning Web Component. Isso o LWC é uma abreviação de Light Web Component. Então, você pode selecionar, coloca Bike Card, Enter. E, ok, ele criou aqui. O que ele pede? Para a gente preencher com o conteúdo da trilha os arquivos HTML, JavaScript e o metadado. Onde que a gente encontra? A gente pode subir aqui, você vai ver que tem o arquivo HTML, né? O código. Então a gente pode copiar, a gente vem no nosso arquivo HTML, Ctrl+A, Ctrl+V e Ctrl+S.
Então, o próximo código que a gente vai pegar é o JavaScript, a gente copia, abre o arquivo JavaScript, Ctrl A, Ctrl V e Ctrl S. Próximo e último é o metadado. Então, a gente vai copiar, a gente vai abrir o arquivo XML aqui, mesma coisa, Ctrl A, Ctrl V e Ctrl S. Bom, estamos com o nosso código aqui do nosso componente já, né, nos devidos arquivos. Então a gente vai continuar o nosso desafio. Depois de fazer isso, ele pede para a gente criar uma página do aplicativo Lightning. Bom, como que a gente faz isso? A gente entra aqui em configuração, a gente vai escrever aqui aplicativo. Se a gente descer, vai ter uma opção aqui chamada criador de aplicativo Lightning, tá? Então, a gente pode selecionar ela e a gente pode clicar em criar. Já vamos copiar aqui o nome do rótulo, aí ele vai perguntar qual. Bom, não convém explicar agora, vamos só ir selecionar, porque isso aqui, na verdade, compensa fazer um vídeo explicando, que é interessante. Por exemplo, se a gente avançar aqui, vamos colocar o rótulo e avançar. Ele tem alguns tipos de layout, isso é muito interessante, tá? Vai depender muito do seu negócio, do que você está construindo, do que foi pedido. Beleza? Você pode ver que tem alguns que é tela cheia, inclusive, vamos selecionar esse aqui de baixo, uma região só. Não pede no desafio, né? Mas só para a gente conseguir visualizar o componente inteiro. Então a gente pode selecionar feito. A gente só precisa fazer mais uma alteração. Pegar o nome do desenvolvedor aqui, que é BikeCard, e colocar aqui no canto direito, está escrito o nome da API. Ele gera um nome automático, mas a gente seleciona tudo e coloca o BikeCard. Como que a gente joga o componente que a gente fez lá no VS Code para o Salesforce? Depois que a gente salvar, ainda falta mais uma coisa. A gente salvou, só que ele está dentro do nosso local. A gente pode apertar com o botão direito em cima da pasta e clicar em Deploy Source to Org. Então ele vai pegar tudo isso que a gente fez no componente e mandar lá para o Salesforce. Então, de fato, agora o nosso componente que estava no nosso local do VS Code está na nossa org do Salesforce. Se você estava nessa página, você pode dar só um F5 para o componente recarregar e aparecer aqui, beleza? Bom, como a gente não concluiu a criação, ele vai pedir para a gente inserir de novo essas informações. Não tem problema. Na verdade, aquele deploy a gente deveria ter feito no momento que a gente salvou. Então, não tem problema, a gente cria aqui rapidinho, coloca o rótulo e seleciona uma região só. Bom, aqui, como que a gente encontra o nosso componente? Se a gente olhar aqui nessa barra da esquerda, essas seções, você pode ver que vai ter uma delas chamada personalizado. E aqui vai ter o nosso componente, BikeCard. Então a gente pode selecionar ele e arrastar aqui para nosso layout. E ele carregou. Então a gente pode clicar aqui no canto direito da tela superior, salvar. A gente vai clicar em ativar. Sem mexer em nada aqui, a gente vai clicar em salvar. Por último, concluir. Então a gente pode voltar. E aqui no iniciador de aplicativos, a gente pode procurar por cartão da bicicleta. Se a gente acessar lá, somente para visualizar, vai estar aqui o nosso componente. Então, qualquer coisa que você fizer no HTML, se vocês quiserem brincar, vocês podem salvar, fazer o deploy, atualizar a tela e vai ser refletido diretamente na sua org. Bom, terminamos aqui, a gente vai validar o desafio para ver se está tudo ok. Bom, ele deu um erro aqui falando que não foi possível encontrar uma página, tá? Faltou realmente uma coisa para a gente colocar aqui, que a gente tinha colocado no anterior, só que depois que a gente atualizou, precisou inserir de novo. Então aqui em configuração, vocês podem clicar aqui e vocês podem vir na opção de editar página. É bom que vocês veem como que edita, tá? Que ele vai voltar para aquela mesma página que a gente tinha feito, que é o nome da API, lembra? Então a gente pode selecionar aqui BikeCard, como ele pede no desafio, e colar aqui o nome da API e salvar. Beleza, já está salvo, a gente pode voltar aqui no desafio e validar. Muito bem, bom, se você gostou, deixa o like, se teve alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ou responder você pelos comentários ou até mesmo gravar um vídeo explicando. E até a próxima.